Hello, hello, queridas! Como vocês estão? Meninas, hoje eu vou postar um pouco mais cedo no canal devocional. Que era o certo, né? O devocional é para ser feito nas primeiras horas do dia. O meu devocional particular eu estou fazendo assim quando eu acordo. Só que para o estudo do desafio eu estava fazendo mais tarde. Só que hoje eu tenho que ir presencial para a empresa, ou seja, eu tive que me organizar para gravar mais cedo isso aqui. Ou seja, eu madruguei desde as 4h30 da manhã acordada, mas o que importa é fazer aquilo que eu me comprometi a fazer. E hoje o estudo, ele tá muito legal. Assim, gente, todos os outros também. É que um conecta o outro. E eu tava até pensando, é perfeito para um desafio de essa sequência, ela faz a gente ter entendimento sobre uma mudança, um renovo da mente. E hoje a gente vai estudar sobre quebra das mentiras, que vai ser em 2 Coríntios 10, versículo 4 a 5, que diz assim: As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu vou repetir novamente. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Gente, quando eu fazendo esse estudo, no primeiro momento eu li assim, eu não tinha entendido o peso desses 2 versículos aqui que a gente acabou de ler. Eu não tinha entendido. Mas conforme você vai se aprofundando e você vê o quanto que isso é real. Aqui na minha colinha do nosso estudo, o que o texto nos ensina? A batalha não é externa, ela é interna. E isso nos ensina que não é falta de vontade, não é falta de disciplina, não é falta de capacidade. O problema está na mente, pois a mente mente. Essa primeira lição sobre as armas com as quais lutamos não são humanas. A batalha, ela não é externa, gente, ela é interna. Ou seja, você que já tentou várias vezes construir um hábito e não teve êxito, não teve sucesso, não foi por causa de falta de disciplina, não é por falta de força de vontade. Eu tiro isso por mim mesma. Há quanto tempo que eu tô tentando restabelecer um hábito alimentar saudável, um hábito de atividade física, de exercício físico saudável. Então eu sei que não é falta de força, porque isso eu tenho e tenho de sobra. Não é falta de disciplina e não é falta de capacidade, é a minha mente, é a minha mentalidade que ela tá corrompida, que ela tá cheia de mentiras, cheia de... ela tá contaminada, cara, eu vejo porque assim, ó, cada vez que a gente tenta construir algo pra gente e aquilo não vai pra frente, aquilo planta uma sementinha de uma mentirinha que fica aqui dentro da nossa mente, que a gente não é capaz, que isso não é pra mim. Eu nasci assim.
Porque se quando eu olho para o meu corpo, desde criança, eu sempre fui uma criança acima do peso. Sempre fui. Desde depois dos meus 5 anos, sempre fui acima do peso. Então, a partir do momento que eu luto e não tenho êxito, não tenho sucesso, eu começo a alimentar mentiras que já tinha essa sementinha aqui dentro. Entendeu? E eu estudando essa palavra, sério, eu fiquei com vontade de chorar, eu ainda tô com vontade de chorar. Eu vou deixar pra chorar depois do vídeo. Porque eu me identifiquei muito, porque eu sei que não é falta, principalmente de capacidade, porque eu sei que eu sou capaz, eu já me comprovei durante um tempo atrás que eu era capaz. E por que eu não consigo? Porque o meu problema está na mente. A nossa maior guerra está no pensamento que nós acreditamos. Então eu tenho que fazer uma reprogramação mental para quebrar essas mentiras que com o tempo foram implantadas na minha mente. Fortalezas são mentiras repetidas. Que aqui no versículo ele fala assim, ó: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, fortalezas são mentiras repetidas. E todos os dias a gente fica repetindo a nós mesmos. Então, a fortaleza é uma mentira que você ouviu, acreditou, repetiu e passou a viver como se fosse verdade. Como eu acabei de dar exemplo, eu nunca vou conseguir, isso não é para mim, Deus não se importa comigo e eu sempre fui assim. E isso é uma fortaleza. Então, cada vez mais que a gente repete e a gente acredita, ela vai se tornando cada vez mais forte. E pensamentos não confrontados vira prisão. E isso eu já tenho consciência disso. E cada vez mais eu estou confrontando os meus pensamentos, seja eles sobre qualquer área da minha vida, não só em questão de saúde física ou emocional, é sobre qualquer área da minha vida. Todo pensamento que eu tenho, eu confronto eles, se eu pego assim na hora, né? Porque tem aqueles pensamentos que eles que são quase invisíveis. Entendeu? Você tem que estar muito conectada a você mesmo em busca de realmente achar o problema para conseguir pegar, captar. Então, se você não confronta, você obedece sem perceber. E é engraçado, ontem foi dia de jejum. Eu fiquei 24 horas sem comer nada. E eu tava desesperada para comer. Desesperada. Mas assim, eu sabia que não era uma fome física. Não era realmente o meu corpo pedindo comida. Era um hábito que já havia em mim, que há em mim, de querer descansar no conforto, no prazer do mastigar. Porque mesmo eu já estando descansando, eu queria assistir uma série e eu queria comer. E assim, essa associação de comida com conforto, eu sei que ela é praticamente algo universal. Todo mundo tem isso, né? E eu tava desesperada. Eu falei, meu Deus, eu contando cada segundinho pra acabar, sabe? Assim, pra acabar aquilo. E eu fui lá e comi. Depois, né? Quando terminou o jejum, comi. E eu falei, cara, você fez o jejum errado. Eu comecei, assim, não que eu fiz o jejum errado, mas o meu pós revelou mais sobre mim do que durante. Não sei se vocês estão conseguindo entender isso. Ele revelou mais sobre mim do que antes. E aí, quando eu me peguei... E o engraçado foi durante o ato da preparação da comida, de
Nossa, todo momento eu estava me observando, eu estava observando o meu comportamento. E eu não corrompi, eu não falei assim, para, você não vai. Eu falei, não, pode ir. Você não quer se empanturrar? Se empanturra. Aí eu fui, comi o que eu queria comer, cheia, pesada. Eu comecei a me sentir mal. E isso eu mesmo me confrontando a todo tempo. Falei, cara, por que você fez isso? Por que esse anseio por comida? Você estava 24 horas sem comer e você não conseguia se controlar ali. Por que essa compulsão? Desde então, isso eu estou refletindo até agora sobre. Falei, cara, mas por que você fez isso? Ou seja, se você não confronta, você obedece sem perceber. Mas eu estou no estágio da minha vida que eu estou me confrontando o tempo todo. E isso faz parte desse processo de mudança. Eu poderia muito bem falar, não, você não vai comer. Mas será que eu ia conseguir me compreender o porquê que eu queria comer? Hoje eu tenho mais consciência sobre mim do que durante na hora no jejum. Entendeu? Que eu tava sem comer. E após isso, quando eu fiquei com essa ânsia pra comer, não era nem. Era coisa boba, era cuscuz com leite. Eu queria me acabar com cuscuz com leite e eu fui lá e me acabei com cuscuz com leite. Mas assim, mas por que essa compulsão? Por que disso? Vocês entendem? Então, assim, as coisas elas precisam se repetir na nossa vida, mas para a gente colocar um ponto final. Então, qualquer situação, qualquer ciclo vicioso que tá na sua vida, não fique triste se repetir, como aconteceu de ontem para hoje. Precisava repetir para eu colocar um ponto final. A gente precisa criar coragem para nos confrontar. Entendeu? A gente precisa parar e falar, não é assim, você tá maluca? Mas você só consegue ter esse discernimento, essa sabedoria, quando você tá em busca real do sentido da palavra. Então, eu sinto que essa palavra, ela é justamente para que a gente não sinta, que a gente entenda que Deus, hoje, principalmente hoje, ele está nos fazendo enxergar que nem todo pensamento, ele é bom. Principalmente aqueles que te afasta de você. Cadê? Como é que eu coloquei aqui? Ó, eu coloquei assim. Hoje, Deus está nos ensinando que nem todo pensamento merece ser aceito. Hoje, Deus está nos mostrando que nem todo pensamento merece ser aceito. Principalmente aqueles que te fazem estar no mesmo lugar. No mesmo ciclo, sem fim. Então, não aceite pensamentos que te fazem estar no mesmo lugar. Se confronta sua mente. Essa aqui tá virada de chave. Quando a gente tá conectada com nós mesma a todo momento, quando a gente silencia os ruídos externos e começa a dar atenção para os nossos ruídos internos, mas com o propósito de sanar esse barulho, a gente consegue resolver. Leva tempo. Não é de uma hora para outra. Eu não vou mentir aqui para vocês, entendeu? Mas leva tempo. Mas você precisa realmente querer se curar. A cura, ela só vem quando a gente está disposta a ser curada. E detalhe, a cura, ela não é silenciosa. Ela faz um barulho. Assim, ó, é um barulho horrível. Horrível. Vai te fazer querer desistir, vai te fazer querer chorar, porque a gente tem que pensar que a cura nada mais é do que você tá pedindo para Deus te curar uma ferida aqui no seu braço. Só que para ele curar, ele vai ter que ir na raiz, no problema lá dentro. Então ele vai cortar isso sem anestesia. Vai cortar, vai abrir. E durante todo esse processo vai doer, vai arder. E se você desistir no meio do caminho, se você não deixar ele fechar
vai ficar aberto, vai infeccionar, é capaz de você perder um membro. Então, assim, se você realmente quer cura, se fortaleça, porque vai acontecer. Mas durante todo esse processo, vai vir muita dor, muita dor. Mas você pode ter certeza que vai valer a pena. Gente, eu tenho que ir, tenho que correr, tá bom? Mas que Deus nos abençoe mais nesse dia 5. Eu tô feliz. Tô feliz, dia 5. E que seja mais um dia abençoado. E amanhã estarei aqui. Um beijo.